Olá, está no ar o Mangueirosamente. Formado em engenharia, nascido em Belém, ele tem reconhecimento internacional como designer. Agora lança um novo olhar sobre esta vida quase invisível da Amazônia, do homem da Amazônia. Estamos falando de Carlos Alcantarino. Tudo bem, Carlos? Opa, Vou boa tentar te tarde. chamar de Carlos, né? Porque eu te conheci como Carlinhos, não é Fique à isso? vontade, meu amigo. Me diz uma coisa, como é que você vê esse seu olhar novo? Eu digo que é um olhar novo porque, pelo que pareceu, eu estive na exposição, você fala do homem da Amazônia. O homem da Amazônia é quase invisível, né? Se fala da floresta, a Amazônia é um assunto internacional, né? Se discute a Amazônia de todas as vertentes, de todas as formas, mas se esquece do homem, né? Do homem que está lá. Você traz esse olhar dentro do seu trabalho. Pois é, eu acho que, como você falou, a Amazônia se fala internacionalmente, mas muito pouco se falou até hoje o que os homens e as mulheres daqui fazem. Né? Eles falam da floresta, mas o produto que sai dessa floresta, o produto que sai do viver deles, do modo de viver deles, a gente quase não conhece. Então, eu estou ausente daqui, ausente nem tanto, né? Porque eu me formei aqui, estou há 40 anos no Rio de Janeiro, mas sempre vinha para visitar minha família, meus amigos e trabalhar. Trabalhei, fiz vários projetos aqui em Belém também. E cada vez que quando eu me afastei daqui, eu comecei, quando eu voltava, mudou um pouco a maneira de olhar daqui do Pará, né? Coisas que eram absolutamente corriqueiras passaram a ser não tão corriqueiras e você dá um pouco mais de valor para aquilo ali. E isso vai em diversas áreas, né? E, principalmente, quer dizer, eu acho que tudo começou no Cumbu. O Cumbu, eu acho, uma das áreas mais lindas daqui da Amazônia, né? Ali é a Amazônia pura, né? Você se sente realmente na Amazônia. Então, eu comecei a olhar aquilo ali de uma maneira que eu achei aquilo de uma exuberância, eu achei incrível aquilo. E quanto mais eu ia, mais eu gostava, quanto mais eu ia, mais... Eu trabalho com várias vertentes da arte lá no Rio, né? E em todas as direções, não só a arte do design, mas a arte da arquitetura. Então, eu tenho um olhar apurado para isso aí. E eu via aquelas casas inseridas naquelas florestas e achava aquilo perfeita. Eu achava aquilo tão ecologicamente bem trabalhada, né? E pensei em começar a fotografar. E comecei a fotografar, aí comecei a ficar mais ambicioso, comecei a pensar em escrever um livro de arte sobre arquitetura cabocla, e aí comecei a viajar, fui no interior do Marajó, viajei para alguns lugares do Marajó, né? Pesqueiro, Vila do Céu, Cajuína, até no Afuá, a gente foi, e com essa proposta de fazer esse livro. Nesse livro, aí veio, no Rio de Janeiro, começou a ter ia ter pela primeira vez o Congresso de Arquitetura, que ia ser o Congresso Nacional Mundial de Arquitetura, que a primeira vez ia sediar na América Latina, ia ser no Rio. Coincidentemente, o Rio foi escolhido a cidade da arquitetura do ano, e, coincidentemente, ia ter o Fórum das Cidades no Rio de Janeiro. Então, tudo no Rio de Janeiro, no ano de 2020, estaria voltado para isso. E eu apresentei aquela proposta do livro lá no CRAB, que é um centro de referência de design, de artesanato lá no Rio, e tinha tudo a ver com aquelas fotos. A gente, então, imediatamente imaginou fazer uma exposição paralela a esse congresso sobre a Amazônia, onde eu ia retratar a arquitetura. Amazônia com este teu olhar, que você já tinha fotografado aqui. Exatamente, que já tinha fotografado, que já tinha um material, já tinha um acervo grande, né? E só que conversa vai, conversa vem, aquilo foi aumentando, aí vamos falar também de design, não só de arquitetura, vamos falar também da música, vamos falar da cultura paraense, e foi que saiu, então, o embrião do que a gente tem hoje aqui em Belém, né, que é a minha exposição. Pois é, vamos falar da exposição Caboclos da Amazônia, Arquitetura, Design e Música, né? Sim. Você resume para a gente o que ela está montada lá no Centro Social... É onde fica o estacionamento do lado da Basílica, é isso? Exatamente, é o estacionamento ao lado da Basílica, que nós escolhemos para fazer essa exposição. Eu senti também, estando lá, eu senti que é uma grande... Na verdade, aquilo é uma grande instalação, né? Eu tenho aquilo como uma instalação, que é um projeto grande, né? Um projeto, inclusive, ambicioso, audacioso, inclusive, para aquele espaço ali, né? Porque para sediar uma exposição dessa e ter a cara que a gente estava querendo ter, eu acho que todo o entorno tinha que ser um pouco isso. Primeiro que é um lugar icônico, né?
eu, como devoto de Nossa Senhora, para mim já era uma honra estar aquele espaço, eu vendo a Basílica de Nazaré. Já começa daí, que eu acho um espaço icônico do paraense, a minha exposição sempre tem um toque de inclusão social. A exposição é feita para todo mundo ir. O design, eu quero que o design seja acessível para todo mundo. Então, ali, eu acho que é um espaço ótimo para isso, né? Nós temos um público da Basílica que estão ali, que é mais fácil de visitar a exposição. E a própria tenda, como você falou, já é uma instalação, né? Toda a arquitetura da tenda já está pronta para sediar o que eu imaginei como sendo essa exposição sobre isso. Engraçado que aquele cenário que a gente percebe na tua exposição já é um cenário que a gente já sente como se estivesse em qualquer lugar da Ilha do Cumbu, ou no Marajó, quer dizer, um cenário absolutamente ribeirinho, não só pela cor, né, mas pela sensação que temos, é isso, né, essa exposição? Sim, em todos os termos. Eu acho que a cenografia, a expografia, a cenografia da exposição foi toda preparada para a pessoa se sentir mesmo dentro dessa atmosfera nossa daqui do Pará, sem dúvida. Uhum. E a exposição tem o quê? Assim, vamos fazer uma visita guiada, a gente tem até umas imagens aqui para mostrar da exposição, temos fotografias e um vídeo da exposição que eu queria que a gente falasse em cima dessas imagens. Esse trabalho começou quando, esse teu trabalho de pesquisa? Olha, inicialmente, eu acho que uns 5 ou 6 anos atrás eu comecei a fotografar. Isso aí, por exemplo, é a entrada da exposição. É uma imersão já no Cumbu, né, que eu digo, né, porque nós temos um painel pintado pelo Barrão, que foi o artista que fez toda essa floresta do entorno disso aí. Você entra nesse trapiche e com várias projeções das casas do Ribeirinho sendo projetadas nesse painel, né? E tem um som, uma música, que eu escolhi a música do Alberi Albuquerque, que é uma música linda, Alberi Thiago Albuquerque, pai e filho, uma música belíssima, que remete à Amazônia, com pássaros, a base sabiana, né? Do sabiá, e algumas instalações com brinquedo de Miriti. Então, isso já é você entra, tem toda a coisa sensorial, né, de você estar na floresta amazônica. A sua primeira percepção, quer dizer, onde deu o start para essa tua história, foi na Ilha do Cumbu, foi visitando a Ilha do Cumbu. Foi. Eu chamo de Cumbu, na verdade, eu generalizo, porque ali tem vários furos, Arapari e tal, mas... Sim, aquela área que a gente conhece, essa Belém insular, na verdade. Isso, aquela Belém em frente ao skyline de Belém, né, que eu acho lindo. Sim, exato. Então, isso é importante, tá vendo? Essas projeções elas vão mudando conforme, a cada 10 segundos, essas projeções mudam para outra casa, né? Então, é como se você estivesse entrando nessa área da exposição do Cumbu, né? E daí você também chegou até o Marajó, não é, Carlos? Sim, eu cheguei até o Marajó, mas aí foi em outras viagens. Eu fiz viagens separadas, né? Mas esse projeto, por exemplo, ele já nasceu assim, não? Isso já é um processo já finalizado, tipo assim, de fazer esse tipo de instalação, esse tipo de formatação. Foi crescendo aos poucos, né, Ismaelina? Foi crescendo. A gente começou a fotografar, como eu te falei, ia ser um livro, depois foi para uma exposição, a exposição ia ser no Rio, acabou que veio a pandemia, veio para Belém do Pará, que foi ótimo, que eu acho que tem tudo a ver eu iniciar essa exposição aqui em Belém mesmo. A exposição começa aqui, essa parte expositiva começa aqui? Começou aqui. A inauguração. Mas você também tem uma itinerância por outra cidade do interior, não é isso? Esse projeto é um projeto patrocinado pelo Instituto Vale. Então, esse projeto ele vai itinerar mais em 2 cidades, onde o Instituto Vale tem sede, que no caso vai ser Canaã dos Carajás e Marabá. E depois disso aí, nós pretendemos ainda levar para o sul, para Belém, para o Rio e São Paulo. Entendi. E olha só, você trabalhou também com outras pessoas, né? Então, essa sala é a primeira sala depois dessa imersão que eu chamei de letras. Eu estou falando no design gráfico da Amazônia. Eu não posso falar nesse design gráfico sem falar na Fernanda Martins. A Fernanda é a maior autoridade do Brasil, eu diria, ou até internacionalmente, sobre letras da Amazônia, sobre essa letra... Dos abridores de letras. Abridores de letras. E a Fernanda é a curadora dessa sala, e ela tem um trabalho muito bonito em cima disso. Aí tem um vídeo dela passando, inclusive, que é da Letras que Flutuam. E aí nós trouxemos para essa exposição 3 pintores de letras, abridores de letras. 3 abridores de letras. Que vieram do interior. Um fez o painel, que é o seu Odir, e os outros 2 fizeram a pintura das placas
com diferentes letras, né? Porque eu não tenho tanto essa percepção ainda. A Fernanda, que é mais estudiosa, ela classifica muito bem esse tipo de letras que existem, né? Então, nós queríamos apresentar, porque é um ofício que também aqui na Amazônia é um ofício importante. É um ofício que só tem aqui, que passa de pai para filho, que existem regiões que são melhores, ou melhores não, que são diferentes das outras. Então, esse é um ofício. Primeiro, o amazônico, o povo amazônico, o barco já é um elemento nosso, da natureza nossa aqui, né? Nós temos os rios nossos, o barco é muito importante. Então, as letras são fundamentais. E como eu estou falando de design, eu não posso falar de design. Quando eu falo do design amazônico, eu quis falar das letras como sendo a representação do design gráfico nosso. Se eu tivesse como colocar isso, seria isso, né? Então, o produto, design gráfico que nós criamos aqui é esse, e é um design genuíno e único. A gente pode dizer que existe uma arquitetura já amazônica? Na verdade, isso já existe, não? Bom, a arquitetura toda ela é função de uma série de fatores que são criadas as casas, né? Vamos dizer assim, a casa do brasileiro ou de qualquer pessoa. E e isso é muito em função do clima. E aqui a nossa Amazônia é única também, né? Então, por conseguinte, as nossas casas, eu diria que também tem uma arquitetura própria criada pelo caboclo da Amazônia. Sim, a gente tem mais fotos, temos mais imagens, temos mais fotos da exposição. Vamos ver. E me diz uma coisa, como é que surgiu temos aí essa entrada da exposição? Né? Essa novamente é a entrada, né? Com painel mostrando, apresentando o kombu e com as instalações. Aí é o cenário geral da tenda, né? Que já tem toda uma característica também única daqui do Ribeirinhos, da gambiarra, né? Com essas luzes coloridas, com essa tipografia única, né? Com o chão todo de tábuas, né? Com acessibilidade, que isso é importante, os tons que nós estamos utilizando também, a mostra da fiação das lâmpadas, isso tudo já traz o tecido que a gente está usando também, isso tudo são características próprias nossas daqui, né? Eu quero que agora você faça para a gente uma relação do teu trabalho, desse teu trabalho, né, e também do teu trabalho como designer, com essa cultura amazônica, com essa forma de ser amazônico, na verdade, muito inserida neste trabalho, né? Você, por exemplo, assim, você é um designer reconhecido, né, com vários trabalhos, você trabalha com utilitários. Explica com a gente o que é isso, um design de utilitários. Não, utilitário eu trabalho com móveis em geral. Eu chamo de design de produto, né? Design de produto. Isso seria o mais assim, didático, né? Eu trabalho com desenho móveis e desenho objetos. Quando eu falo objetos utilitários, são objetos do uso pessoal, que podem ser uma luminária, que pode ser uma bandeja, né, que pode ser enfim, qualquer objeto, uma caneca, um vaso, isso são objetos utilitários. Então, eu desenho isso e desenho também móveis em geral. Mas eu sempre atuei também em diversas frentes, que não é só nessa área específica do mobiliário e dos objetos utilitários. Eu sempre gostei muito da coisa maior, né, de experimentar. Então, eu já fiz algumas cenografias, alguns projetos cenográficos. Para teatro, para espetáculo? Assim? Não, eu fiz para algumas. Exposição? Para teatro até fiz também, mas que eu classificaria que foram importantes, assim, maiores, eu fiz, por exemplo, alguns cenários de feira, né, do Sebrae. Eu fiz o cenário da Amazon Tech, que foi aqui no hangar. Eu fiz o cenário de umas 2 feiras para o Sebrae e alguns cenários de exposição também, né? A própria exposição que eu fiz uma exposição aqui há alguns anos atrás, em 2007, que era numa balsa e que ficou ancorada na Estação das Docas. Eu acho que você foi nessa exposição. Fui sim. Então, aquilo ali... Cabanas, eu acho. Né? Não, aquilo foi uma outra exposição que eu fiz, Cabanas. Você teve um trabalho que você fez, por exemplo, em Barcarena. Barcarena, né? Essa é outra exposição, Cabanas. Olha, aqui está aparecendo a sala de arquitetura. Tá? Então, você está vendo a cenografia, é toda ela de tábua de construção, com essas cores, com esses tons que eles usam nas casas deles. Então, quando você entra, você tem a sensação de você estar entrando realmente na casa do caboclo,
né? E aqui, cada tom desse aí, o rosa, o azul, são as diferentes regiões que a gente Como é fotografou. que foi essa opção do olhar e também como chegar até as casas das pessoas, né? Porque em determinado momento da exposição você tem lá o interno, a parte Pois interna é. das casas. Aí já foi a segunda etapa. E esse é um outro olhar, na verdade, né? Porque você conseguiu perceber coisas ali que a gente está invisível, o chamado invisível aos olhos, né? Porque a gente percebeu ali que tem esse teu olhar apurado aí para... Olha só, é muito interessante porque a casa deles, né, principalmente a casa das vilas dos pescadores, são casas que eu digo de uma pureza inocente no desenhar. São aquelas casinhas que quando a gente é criança, que a gente desenha, aquilo ali é a casa do caboclo, né? Ah. Então, quando você olha, você sente essa inocência na arquitetura deles. Porém, quando você entra, já não tem inocência nenhuma, né? Porque você entra, tem aquela profusão de misturas de cores, de tecido, de texturas. Então, isso é muito interessante, porque no resto do país, os arquitetos hoje em dia, eles usam o branco, usam o bege, são minimalistas e tudo, então eles não ousam, né? Ninguém erra, todo mundo vai nessa vertente. E eles não têm a menor ligação com isso, eles têm todo um pensamento próprio, que eles desenham e eles escolhem a maneira deles morar. É uma forma deles também se parecerem, né? Existirem naquele mundo, não? Parecido. Eles têm essa preocupação de estar bonita a casa deles. A casa deles, todas as casas que eu entrei, inclusive, eu não marquei para ir na casa. Eu bati na porta e fui muito bem recebido pelas pessoas. Então, a casa estava impecável. Estava tudo limpíssimo, tudo organizadíssimo. E todos eles, quer dizer, aquilo me começou eu comecei a ficar impressionado com o estilo, né? Eles têm um estilo que é incrível. E eu adorei, por exemplo, eu chamei a Regina Galvão, que é uma jornalista de São Paulo, para escrever sobre interiores. E a Regina é uma super jornalista de São Paulo, que escreve, foi da Casa Vogue, Casa Jardim, e ela encerra o texto dela com uma frase... É o texto de abertura da exposição. Não é o texto de abertura, é o texto que ela fez da casa, dessa área de interiores. Dessa área de casa, de interiores. De interiores, né? Ela fala exatamente da desconexão que existe entre os ribeirinhos e o interior da casa deles, com o que se faz hoje em dia no resto do país, do Brasil, que é uma coisa homogênea, está todo mundo muito parecido, as lojas estão todas iguais, e eles não estão nem aí, usam aquilo ali. E como ela diz, é bom, é ruim, isso não interessa. Entendeu? A gente não tem que julgar. Aquilo é a maneira deles se expressarem, que eu acho interessante, deles quererem estar da casa deles ser bonita. E ela encerra com a seguinte frase: aqui mora gente feliz? Ponto de interrogação. Que é o que importa, né? Sim. Que são felizes. Você acha, por exemplo, assim, essa característica é uma característica da Amazônia? Você, por exemplo, começou muito cedo, né? Explica pra gente, você é formado em engenharia? Eu sou formado em engenharia aqui, mas no aí Belém. depois... Aí fui fazer mestrado na PUC, no Rio. Eu fiz mestrado na área de engenharia, dentro da geotecnia, que foi minha área. Eu trabalhei alguns anos como engenheiro. Aí depois eu fiz, porque estava uma era muito difícil, uma época muito difícil de engenharia. Então eu trocava muito de trabalho, aquilo foi me irritando. Aí eu fiz pós-graduação na Getúlio Vargas em administração financeira e montei uma empresa. Montei uma empresa de sofás. Eu tinha um sócio que era designer, eu nunca tinha nem ouvido falar de nem que era design na época. Mas, por exemplo, já se falava em design, já tinha faculdade, escola de design, não? Muito pouco. Tinha a ERJ no Rio, mas a gente não tinha acesso aqui em Belém. Eu estudei aqui em Belém. Aqui em Belém nós éramos engenheiros, éramos advogados, éramos dentistas, mas ninguém era design aqui. Não tinha faculdade de design, ninguém nem se falava sobre isso. Então, quando esse meu sócio, na época, me convidou para ser sócio dele e eu montar uma empresa, eu comecei a pesquisar, a olhar aquilo ali, achei o máximo, me encontrei naquilo ali, larguei a engenharia, adorei aquilo ali, mas ainda inseguro, porque eu não sabia muito bem como chegar. Ele era o designer. Finalmente ele faleceu e eu comecei a desenhar. Eu tinha tecnicamente, eu sabia desenhar muito bem, porque eu era engenheiro, mas eu tinha... Aí eu fui desenvolvendo um olhar que já existia dentro de mim, o que a gente chama de autodidata, né? E aí eu montei meu estúdio, eu comecei a ganhar prêmios, eu comecei a trabalhar com empresas importantes no Rio,
E pronto, Hoje em dia a gente ouve falar muito em design, né? Quer dizer, o design está inserido no nosso dia a dia. Quando você, qualquer coisa, um catálogo, quando a gente vê um objeto de compra, design arrojado, alguma coisa já faz parte, né? Como é que surgiu essa história do design? Isso é uma coisa recente no Brasil. Porque, por exemplo, assim, às vezes eu vejo até que os próprios produtos importados aí que vendem esses produtos Xing Ling, que chamam da China e tudo mais, eles já têm um design próprio, né? O próprio vendedor, o camelô lá, já fala do design do objeto, né? Isso eu acho, como você colocou bem, é mais recente. Mais recente de um tempo para cá já, porque quando eu comecei nessa fase do design, eu acho que tinha muito pouco, se falava muito pouco ainda do design brasileiro. Então, naquela época, se copiava muito. As pessoas iam para a feira de Milão e os moveleiros, os donos de fábrica, eles traziam, fotografavam e começavam a imitar aquilo ali. Foi uma época que todas as casas estavam iguais. As grandes lojas no Rio estavam todas muito parecidas. E teve uma evolução disso, e eu acho que veio junto com uma série de universidades, começou a se falar em imagem design, começou a se falar na importância da não cópia, a cópia começou a se tornar uma coisa meio pejorativa, meio feia. Então, eu acho que toda essa geração nova, de novos designers das universidades, então foi ficando cada vez mais famoso isso aí, e foi evoluindo cada vez mais. E teve o boom também, eu acho, de uma certa época, dos grandes designers brasileiros, que teve um revival deles, que eram famosos na época, assim, pontuais, como Sérgio Rodrigues, como Tenreiro, se tornaram assim grandes designers. Isso foi não só neles, como outros designers gráficos também, a Luiz Magalhães, etc. Então, cada vez mais, essa cultura do design foi ficando mais famosa. O que é exatamente o design? O design está em tudo na sua vida, né? O design é uma pergunta muito ampla, mas eu diria que em tudo que você está fazendo tem um design. E o design não necessariamente tem que ser bonito, ele tem que ser associado à forma e ao conceito, né, daquilo ali. Então, desde uma mesa, estamos falando de produção, de otimização de produção, de ficar mais barato, de você ser acessível a todos, ou não de ser um artigo de luxo. O design é uma palavra muito ampla hoje em dia. Às vezes também o design me parece uma coisa meio elitista, não? Sim, não, eu acho que ele tem essa... Ele tem um pouco dessa pecha de ser elitista. Talvez pela palavra de ser um estrangeiro, talvez isso ou não? Eu acho que sim, e teve essa história de ser elitista, e tem ainda alguma parte do design que, propositalmente, é elitista. É para ser, é o design de luxo, né, do luxo, né? Eu, por exemplo, particularmente, a minha área, o que eu gosto, meu olhar, pelo contrário, é um design acessível para todos. Eu gosto do design muito mais democrático. Por exemplo, quando eu fiz essa exposição lá na Balsa, é exatamente para quebrar esse paradigma. O texto, a frase era experiência design, era o nome da exposição. Era uma experiência que seria o design acessível para todos. Quando eu tiro o design de galerias, de museus, que tem esse ar mais sofisticado, e coloco numa balsa, numa tenda dentro de uma balsa, que é um símbolo amazônico, que é um barco. Com isso, você já tira aquele medo que as pessoas poderiam ter de entrar numa galeria e vão entrar num barco, né? Então, essa foi a proposta principal. E, além disso, além da balsa em si, do elemento da instalação, que é fazer uma exposição numa balsa, você tem o fato o coração da exposição, dessa exposição específica que eu estou falando, que era numa balsa, e ela tem, a última sala dela, era uma sala toda de material reciclado. Então, diariamente, iam crianças da rede pública, iam escolas da rede pública para lá, foram mais de 400 crianças, elas visitavam a exposição, e depois que elas visitavam a exposição, nós fazíamos um workshop com elas para criarem objetos a partir do material reciclado. Então, foi incrível, fiquei super emocionado na época de ver essa oportunidade que eu não tinha tido quando eu morava em Belém, de não saber o que era design. Então, quando você vê uma criança entrando numa sala dessas, com material reciclado, e começa a criar, inclusive as criações das crianças, saiu até em revista, na Casa Vogue na época, sabe? E muitas delas, de depoimentos que elas davam para mim, que foi o dia mais feliz, que elas nunca imaginavam,
adoraram aquilo ali, entendeu? Foi um primeiro contato de muitas daquelas crianças, aquelas 400. Se eu conseguir ter dali 2 ou 3 designs, já está no lucro, já está valendo, né? Então, foi... Essa, por exemplo, eu já percebi que você utiliza diversos materiais no teu trabalho, né? Teu trabalho de designer. Você gosta disso? Esse tipo de material, por exemplo, são materiais recicláveis, porque se fala muito hoje em dia, por exemplo, Amazônia, em termos de Amazônia, de reaproveitamento, né? Que a gente percebe que, por exemplo, o próprio ribeirinho, o próprio caboclo da Amazônia, que vive lá na ilha, ou que vive no meio da floresta, ele tem uma maneira toda própria, né, de lidar com as coisas e até de transformar esses objetos, né? Como é que você vê isso? Eu vejo como hoje em dia o luxo é esse, né? A reutilização do objeto, né? Você pega o objeto e como se você estivesse dando uma nova alma para ele, né? Aquilo essa aqui é uma das imagens que eu achei mais interessante, que é as herveiras, né, lá do... Pois é, aqui tem três imagens importantes. Vamos falar sobre as memórias afetivas, né? Porque antes disso até tem um carrinho do raspa-raspa. Nós estamos falando dos papagaios, que também, você já viu a perfeição de um papagaio desses? Aqui é papagaio, né? Não é pipa. Por isso que eu estou falando papagaio. Foi criado papagaio, exatamente. Não é pipa. Mas agora tem uma onda aí, uma vertente que é mudar para pipa. Não, aqui é papagaio. Papagaio, candula, tem vários, tem curica. Exatamente. Então, mas esses papagaios são obras de arte. Se você vê a perfeição com que eles são feitos, a perfeição da cola, a geometria que essa pessoa que fez desenha usa, as cores, não? nas cores, né? Então, eu resolvi, como eu tinha que mostrar, por exemplo, objetos para paraense, objetos que são objetos paraenses, eu não podia apresentar simplesmente de qualquer maneira. Então, eu fiz instalações para mostrar um olhar mais lúdico, mais diferente, né? Então, eu fiz essa instalação com os papagaios e as herveiras do Ver-o-Peso, que eu peguei aqueles cachos que elas usam e enchi de coloridos, que eu acho que ficou lindo, né? É uma instalação, Isso aqui são aqueles vidros, né? Aqueles vidros com aquelas porções, isso, né? afasta-te corno, aquelas coisas assim, que eles têm, que são aquelas porções, né? E a minha homenagem à Nossa Senhora também, que eu coloquei também de uma maneira gráfica até as promessas, né, da Nossa Senhora de Nazaré. Então, eu coloquei os nichos ali, você vê os objetos de cera. A gente percebe que no meio da procissão tem essa coisa do design, né, do homem paraense, do homem amazônico, nas casas que eles pagam promessa, né, nos objetos votivos, como barcos. Isso é bem interessante, né? Sim, eu acho que aquilo são imagens incríveis, né, que a gente vê, aquilo que marca a gente, né? Sim. Alguém carregando uma casa, alguém carregando uma cabeça. Mas você sempre viu isso, né? Porque eu sei que você vem para o Sírio, né? Você percebe tudo isso. Claro, você nasceu em Belém. Quantas e quantas vezes você não vê isso, né? Mas esse olhar começou a ficar aguçado a partir de um momento, foi isso? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com essa exposição, eu comecei a buscar o que tinha, o que existia ali guardado, né? O que eu poderia acrescentar dentro desse universo caboclo. Aí eu acho que foi saindo um monte de coisa que a gente não sabe nem que está dentro da gente, né? Sim, mas me diz uma coisa, em todo o teu trabalho você carrega essa coisa de Belém, você carrega também as suas memórias, estão sempre em qualquer situação que você está fazendo o seu trabalho. Eu acho que você é resultado do que você vê, do que você sente ao longo da sua vida. Eu tenho grande parte da minha vida ligada ao Pará, né? A minha família, eu nasci aqui, morei há muitos anos aqui, então eu tenho com certeza uma parte alocada do Amazônia daqui comigo. Não necessariamente só isso, eu tenho outras também, né? Outras, você é resultado da sua vida inteira, do que você armazena dentro de você, da cultura, né? Então, eu acho que a parte amazônica ocupa um espaço importante na minha vida, sem dúvida. E você tem também esse teu olhar que você traz junto nessa exposição, você tem o Marajó, né? Que Marajó é um território único, né? É uma coisa ainda para ser ainda descoberto, né? Como é que foi essa tua experiência lá para a ilha? Primeiro começa pela logística, né? Que é bastante complicada, todo mundo sabe. Depende. Tem uma parte da ilha que não é tanto. A parte de Soure e suas derivações perto, como Pesqueiro, e é mais simples hoje em dia, que você pega um barco aqui, eu acho que antigamente não era tanto. Eu já ia no Marajó há muitos anos. Quando eu morava aqui em Belém, com 12 anos, eu ia ao Marajó nas fazendas, aí sim, a logística era complicada, porque a gente pegava um barco, o barco tinha aquelas redes, a gente atravessava a noite inteira até as fazendas que eu ficava lá no Marajó. Hoje em dia, por exemplo, Soure, que eu não conhecia, quando eu fui fotografar, em 2 horas e meia eu estava em Soure.
Já para o Afuá já é um pouquinho mais complicado. Eu tive que ir lá para o Amapá. Como é que você fez? Você levou uma câmera e foi fotografando? Isso, levei uma câmera e fui fotografando. Foi descobrindo ali, Fui né? descobrindo, eu tive pessoas que me ajudaram nesses lugares que eu fui, né? A fotografar. Então, eu fui descobrindo alguns lugares. E o Afuá eu já tinha ouvido falar no Afuá. Eu sabia que existia essa cidade, que é uma cidade totalmente única aqui na Amazônia, que não tem carro, né? Que ela é toda ela sobre palafitas. E as casas feéricas, com muita cor, com telhado diferencial. Que, aliás, é muito interessante essa parte da exposição, né? Que você mostra o design das casas, seria isso? Isso, sim. O design das casas é absolutamente fantástico, as cores que ele usa, né? Na verdade, sempre são cores que são cores feéricas mesmo. Mas existe uma diferença, né? Uma diferença entre essas regiões. Né? Por exemplo, o Afuá, ele usa, primeiro que ele usa, eu diria que a parte, entre aspas, mais urbana do Caboclo, né? Porque é uma cidade urbana, com feérica, cheia de bicicleta, com bilhões de bicicletas. Não tem aquela placidez que é o Combu, que tem uma casa aqui, outra casa aqui a 3 quilômetros, né, no meio de uma floresta. Então, eu acho que cada uma tem a sua característica diferente. E, seja na forma da arquitetura, seja na forma, por exemplo, no Afuá, você já tem grade, muita grade nas casas. Né? Na casa no Pesqueiro, por exemplo, não existe grade. As casas estão abertas, as janelas estão abertas. E no Combu, idem. As casas estão lá, não tem nada. Você chega no barco na porta da sua casa. Né? Então, toda essa dialética, essa dinâmica da violência, né? Isso também está chegando nessas comunidades. Como é que você vê essa coisa da Amazônia internacional, de ser mostrada para o mundo, né? E aí você, claro, um amazônida é uma pessoa daqui, não é? Como é que você vê essa discussão entre a Amazônia, entre o homem, essa preservação, biodiversidade, todas essas questões que tem com relação à Amazônia? Eu acho que é isso tudo que você está falando. Eu acho que existe tudo isso. Então, até chama a atenção que, por exemplo, numa casa dessa, quando eu digo que essa casa é sustentável, essa casa do Caboclo, lá do Combu, é sustentável, é que ele fazia a casa dele, ele pegou um teçado e tirou 3 açaís, tirou 3 pés de açaí para construir a casa dele. Não existe um trator para devastar ou uma queimada para colocar a casa. Né? Então, elas estão inseridas dentro de um contexto válido. Né? Uhum. Bom, vamos falar então da exposição. A exposição fica até quando? Vamos convidar as pessoas para irem lá assistir a exposição Caboclos da Amazônia, né? Caboclos da Amazônia, arquitetura, design e música. Sim, faltou falar só sobre a música. Sim, falamos da música e tem uma sala de vídeo lá que é interessantíssima. Muito interessante, porque eu falei da arquitetura, eu falei dos interiores, eu falei das letras, e tem a última parte da exposição, que é a trilha sonora que embala isso tudo, né? Que é a parte da música. Então, nós estamos falando de trilha. Bom, Belém, o Pará é rico na música, porque ele tem vários ritmos aqui. Nós selecionamos 3 apenas para poder falar sobre isso. Nós selecionamos o tambor, falando do carimbó, a guitarra, falando da guitarrada, e o sintetizador, falando do techno, brega. Então, tem 3 vídeos curtos falando sobre isso. São vídeos que explicam mais ou menos o mecanismo, como sai esse ritmo, né? Tecnicamente como ele sai. E depois, então, tem um vídeo maior, uma arquibancadazinha, que tem 6 minutos, que a gente fala sobre o Baile da Saudade, que é um baile de techno também, mas é incrível. O vídeo está maravilhoso. Você vê assim o caboclo se divertindo no dia a dia dele, sendo feliz, sabe, dando depoimentos lindos, dançando num lugar cheio de cores, de fogos, completamente diferente de tudo que você já viu. Então, isso aí é a trilha sonora que embala toda essa trilha, esse contexto que eu estou falando amazônico. Então a exposição fica lá até quando? Lá no centro, eu vou dizer, que é onde arma o Arraial de Nazaré, bem do lado da Basílica. Centro social, né? Centro social no estacionamento. O centro social está inserido dentro desse estacionamento do santuário da Basílica de Nazaré. Né? E fica até quando? Ela fica, já inaugurou, ela fica até o dia 19 de junho, e de terça a domingo, das 16 até as 22 horas. E eu espero todos vocês, né, super bem-vindos. Gostaria muito que vocês dividissem comigo o prazer de estar fazendo essa exposição. Carlos, um prazer conversar contigo
E a gente vai esperar que vem mais coisa por aí, com certeza, né? Porque a Amazônia aí tem muito mais assunto, tem muito Vamos mais... ver, capítulo 2. Capítulo 2, exatamente. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado a vocês, Marlino.